Olá, ouvintes e telespectadores. Eu sou o Ângelo Mazarin. Eu sou o Gustavo Simões. Eu sou o João Lucas. Nós vamos falar hoje sobre um autor chamado Ricardo Lísias. Ele tem 46 anos. Ele iniciou sua atividade na literatura em 1999 com o romance Cobertor de Estrelas. Tudo isso enquanto ele ainda cursava letras na Unicamp. Ele tem algumas obras que foram finalistas de prêmios conhecidos em São Paulo, como o Prêmio Jabuti, com o livro Ana O, em 2008, e o Prêmio São Paulo de Literatura com o livro Dos Mandarins. Ele tem várias obras intrigantes, como O Divórcio, tem também sobre política, obras infantis. Aqui a gente tem O Divórcio, e o Gustavinho vai falar melhor pra gente aí sobre esse livro. Beleza. Então, dando início aqui aos comentários, vou falar brevemente como o autor decidiu escrever este livro. Bom, o autor decidiu escrever com ele sendo, com o narrador sendo uma incógnita. Não se dá para saber se é o autor mesmo, que é o narrador da história, ou se é um personagem criado por ele mesmo. Mas na história se passa que o narrador recém-casado, apenas em 4 meses em seu casamento, acaba vendo um diário da sua recém-esposa, e lá ele lê várias coisas que ela escrevia sobre ele, coisas que denegriam bastante ele, falando que ele era patético e coisas do tipo. Com isso, o livro vai se passar com ele desabafando sobre isso e falando sobre com esse desconcerto que ele teve em sua mente, pois para ele meio que perdeu a sua identidade, ele perdeu o seu brilho, pois ele amava muito essa mulher, tanto que ele resolveu casar com ela abruptamente por conta que ele amava realmente ela. E no livro se passa que vai acabar, ao decorrer da história, sendo uma reconstrução dele mesmo, pois acaba que ele se desmoronou com todo o acontecido e que ele vai criar formas de sair daquele meio e procurar se retomar. Um exemplo é a corrida. Ele começa a fazer treinos e correr. Esse foi o jeito que ele utilizou, um meio que ele utilizou para escapar desse caso da mulher dele. Bom, nessa corrida, ele foi treinando, que chegou ao ponto até dele correr uma maratona muito conhecida. E vai se passando isso, a dor que ele sentiu, o desejo que ele sentia de esquecer tudo aquilo. E foi essa reconstrução que ele teve, que, que ele acabou se ultrapassando seus limites. E na história isso é meio que uma autoficção, né? Fica nesse entender. Tipo, pode ser eu ou pode não ser. Eu, pessoalmente, não acho muito legal isso, de ser uma autoficção, por conta que parece que sempre dá aquele arzinho de que parece que ele escreveu falando sobre ele mesmo, que aquilo realmente aconteceu com ele, que foi uma dor que ele mesmo sentiu, que ele passou por isso, mas parece que ele talvez tenha vergonha daquilo e não queira, é, Uhum. tipo, deixar fixo que Pra, aquilo pra foi com causa ele. pra ele. Talvez se alguém fosse julgar ele falava, não, isso é só um personagem meu, não sou eu, é um personagem. Hum, Então, eu não curto muito essa ideia de autoficção. Então, eu Mas queria ele, saber um ele negócio. decidiu usar isso. Então ele deixou claro que pode ser ou pode não ser ele, ou uma situação pode ser real ou pode não ser real, né? Exatamente. Exatamente. E tipo, eu acho bem provável que a maior parte dos acontecimentos tenham sido é, tenham ocorrido com ele, porque normalmente que você vê por aí, que é mais fácil você encontrar por aí, é um autor escrevendo sobre algo que aconteceu na vida dele, ou algo que ele sonhou, algo que ele viveu, algo que alguém disse pra ele, alguma história que foi contada a ele
Ele fantasiou na mente dele. Fazendo um paralelo com outro carinha aqui, que ele é um escritor famoso também, o famoso Mia Couto. Ele leva tipo, pra vida dele uma frase que é tipo assim, de Tolstói, que é, se você quer começar a criar, fazer história, né? Não vou falar exatamente como é a frase, vou falar o que eu lembro, mais ou menos, né? E se você quiser criar boas histórias, comece por pintar a sua aldeia. O que significa? Comece a pintar, comece a fazer as histórias é, através da onde você, por coisas que você viveu, em lugares que você viveu e que foram bons pra você ou ruins. Então, Mas, provavelmente, esse Uhum. divórcio realmente aconteceu da forma que aconteceu. Mas talvez não tenha sido exatamente como foi pintado. sim. Bom, um fato negativo que eu achei foi esse que eu acabei de dizer, né? Que essa autoficção não foi do meu agrado. Mas o que eu gostei também é que ele mostra o que ele fez para sair disso, para ele Ah, acabar superando isso. Até que ele usou o meio da corrida, ele chegou até a correr a São Silvestre, com muito uhum. treino. E eu achei legal por causa que isso, algum leitor que tenha passado por um término e que esteja sendo difícil, pode acontecer com alguém, pode acontecer com qualquer um. Sim. E um leitor pode ter acabado de acontecer com ele lê aquilo, e ele vê que é bola para frente, tem que Dá uma continuar inspirada, né? e isso, Exatamente. exatamente. E eu posso até dar eu como um pouco de exemplo, porque há um tempo atrás eu tava meio ruim com conflitos internos. E eu, de certa forma, consegui resolver isso. E hoje eu, tipo, não foi exatamente através da corrida, só que ela me ajudou, porque eu comecei a correr e tal, ocupei a minha mente, porque praticamente durante o tempo que a gente tá passando, eu não fazia mais nada. Então eu tinha muito tempo pra ficar pensando em várias coisas. Então, eu começar a correr foi uma das coisas que me ajudou bastante. E foi, assim, coisa que hoje em dia eu vejo e parece que nem era grande coisa assim, mas na época, tipo, me afundou bastante, sabe? Uhum. E então eu acho muito importante esse tipo de livro para mostrar que é possível você sair de uma situação ruim e dar a volta por cima. Mas como você deu o exemplo Sim, assim da corrida, né? Na verdade, não é só você correr, pá, corri e melhorei todos os meus problemas. Na verdade, ele tá falando aí, tá mostrando como ele canalizou a tristeza dele de uma forma que ele pudesse transformar numa coisa boa. E aí e sim ele tirando também a superou. atenção, né? Porque É. toda a atenção dele estava ligada à perda. Então ele foi meio que se distraindo com aquilo. Ele usou um meio bem da hora. Uhum. E pode ser entre outros, pode ser vários. Alguém pode começar a, por exemplo, a desenhar, pode começar a pintar, comprar telas e Uhum. tinta e vai se distraindo, vai criando a sua arte, a começar a tocar algum instrumento. O negócio é tirar a atenção na perda. E talvez esse livro até traga um certo pensamento de que a pessoa pode ser muito dependente, se por causa que isso pode acontecer. Não pode acontecer de você encontrar um diário com coisas ruins falando sobre você, mas acabar de, bem abruptamente, chegar alguém e terminar o seu relacionamento com você. E Sim. você não pode acabar a sua vida, você ficar depressivo. Isso é É, muita dependência de uma pessoa. E as pessoas não podem ser tão dependentes a ponto de começar a se isolar, ficar quieto, que nem aconteceu com o autor. e uma coisa que eu penso é que, por exemplo, assim, eu imagino que às vezes a pessoa pode trocar, tipo, por exemplo, você é uma pessoa da vida dela. E, por exemplo, ele começou a correr e esse foi uma coisa que substituiu aquela pessoa que ele perdeu. Só que eu penso que às vezes é melhor você tentar enfrentar o problema. Muitas das vezes, claro, você pode correr lá para se sentir melhor no momento, fazer alguma coisa para distrair sua mente. Só que o mais importante eu acho que é você tentar enfrentar o problema e resolver ele, porque Uhum. esse tipo de coisa sempre volta mais para frente. E aí Bate a bad. você podia ter começado lá atrás a resolver esse problema, e aí você decidiu se afastar dele, deixar ele de lado, e aí acaba que na frente ele volta depois e às vezes pior, entende? Então eu acho que às vezes é muito melhor você enfrentar o problema e também não tem problema nenhum, tipo, eu imagino você se distrair a sua mente para fazer as outras coisas. Cara, e aproveitando o tema do livro, divórcio, essa parada de canalizar a tua tristeza em alguma coisa pra melhorar e tal, e depois disso você
arrumar o teu problema, porque de primeiro momento você vai estar triste, né, cara, com o que tá acontecendo. Sim, Então você não vai conseguir arrumar, não vai conseguir matar o teu problema quando você tá triste. Você precisa é, canalizar a e tristeza em muitas alguma vezes, coisa pra melhorar. e às vezes a sua mente fica confusa também com a tristeza, e aí às vezes essas coisas que você ocupa dão um tempo a mais para você pensar de uma forma diferente, e às vezes encontrar uma solução que você não tinha encontrado antes. Sim. Isso. E ele, o legal é que ele usa algo para benefício próprio, né? Mas, por exemplo, tem gente que passa por um momento difícil, fica muito triste e não consegue lidar com isso e faz coisas que, em vez de serem boas para ela ou para o corpo dela, acaba sendo ruins. Tem pessoas que começam a comer muito, ganha peso, isso, a pessoa fica com depressão, o fato dela ter ganhado peso aumenta ainda, então não soube lidar e foi virando uma bola de neve. Sim, O legal do livro é que ele trouxe algo que agregou, né, valor para sim. ele no momento. Certo. Uhum. Eu posso até dar um exemplo de quando os meus pais estavam separando. Eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu era meio adolescente, aí eu fiquei meio revoltado e, cara, me afundei no joguinho, tá ligado? Comecei a jogar 16 horas por dia, viciadaço, tá ligado? Aí, ó. E era Agora imagina se você difícil pra mim. tivesse, em vez de perder todas essas horas jogando, imagina se você estivesse focando em alguma outra coisa, tipo, Sim. acrescentando valor a você mesmo. Mano, Então, só que aí, ó, o que que acontece? Dos meus 12 aos 13, foi bem isso. Foi, tipo, jogando 16 horas por dia e meio que cagando pra escola, tirando nota só pra passar. E às vezes nem aprendendo o que tava sendo passado. Só que com 14, 15 anos, de 14 pra 15 anos eu conheci uma rapaziada que me ajudou pra porra, tá ligado? A melhorar. Eu conheci um amigo meu, o nome dele é Lucas. E, mano, tipo assim, quando eu conheci ele, eu percebi que ele também tinha os pais separados, saca? Só que eu percebi que o meu sofrimento era nada comparado ao dele. Os pais dele se separaram, mas se separaram tanto, cara, que um foi pro um lado do mundo, o outro ficou no outro lado do mundo, entende? O pai dele foi pro Caramba. Japão e a mãe dele ficou no Brasil. E acontece que essa distância não tem entre os meus pais. Meus pais moram junto praticamente comigo, na mesma cidade, mesmo país. Então eu percebi que ali que o cara, ele conseguia ser feliz, conseguia ter a vida dele e não se preocupar tanto com isso. Enquanto eu tava lá, um bostão, tá ligado? Jogando 16 horas por dia pra aliviar estresse, não sei o quê. Enquanto o cara tava lá, numa situação pior que a minha, considerando, e tava sendo feliz por aí, velho. Então, eu acho que essa parada aí me mudou, né? Ver alguém seguindo em frente me mostrou como seguir em frente. Por isso eu acho que esse livro é muito importante, né? Eu acho um livro muito bom para você mostrar para alguém que precisa seguir em frente, porque nele o autor segue em frente. Com Podemos passar pro certeza. próximo livro? podemos. Claro, Então tá, podemos. vamos lá, João. Explica para nós aí, mostra um pouco do que esse autor pensa, do que esse autor escreve na vista particular. Então, nesse livro aqui é um livro um pouco mais polêmico, que ele trata, porque o Ricardo ele é um ator bem crítico. Ele é bem ativo na política. Então, alguns Sim, livros que eu ele percebi isso também no livro. Ele tem uma identidade bem forte no meio da política. sim, ele é bem incisivo nisso. Então, nesse livro aqui, ele usa, de certa forma, uma parte, um livro é parte comédia e parte crítica. Então, no livro, o protagonista, ele é um artista, é o José Araribóia. E nesse livro, o José, num dia, ele resolveu descer para a favela lá do Rio de Janeiro. O nome da favela é eu não lembro o nome da favela agora, mas ele resolveu descer. É a Pavãozinho, o nome da favela. Então, aí ele resolveu fazer um turismo por ela. Só que esse turismo que ele fez era um turismo diferenciado. Ele resolveu descer a favela pelado, rindo e gargalhando, conversando com todo mundo. Diferenciado. E aí esse evento que ele saiu pelado por aí, começou a ganhar corpo, né? Muitas pessoas se uniram a ele até na hora lá no momento. Aí pessoas gravaram, dezenas de pessoas começaram a gravar, postaram no YouTube, ele ficou muito famoso.
E Ficou uma aí, multidão de pessoas peladas, é isso? isso, um Ah, monte de no Rio de gente. Nossa. Janeiro é poucas, né, velho? Os cariocas são tudo pra frente, né, pai? Aí o que aconteceu? Nisso, ele acabou ganhando permissão para criar outros eventos na favela. E aí ele ganhou até apoio de um traficante, que o traficante da região lá, que o nome dele era. é, também esqueci o nome do traficante, É melhor nem mas dizer, né? Melhor nem é dizer. melhor nem dizer às vezes. E aí, esse livro ele usa muito para dizer sobre estereótipos da favela. Porque ele resolve criticar, por exemplo, uma fama que dão para os traficantes, né? Que eu acho, assim, na minha opinião, que traficante não é pessoa boazinha, né? Só Não é que aqui amiguinho. ele é, mas ele critica a atenção midiática que é dada para eles, né? E também ele critica a brutalidade da PM. Ele critica a forma como a PM ela, ela trata os cidadãos em algumas das vezes. De certa forma, generalizando, mas é mais a respeito dos cidadãos da favela que ele fala. E também ele fala bastante sobre a forma como as pessoas veem a favela, que a favela é negativa, que a favela não é um lugar muito amigável, e ele usa isso para criticar. E também ele critica alguns movimentos, que foi a Rio 2016, que ele usa esse livro também para fazer essa crítica. Então ele é bem, assim, uma pessoa bem crítica nos livros dele, ele fala mesmo, e ele dá a opinião dele a respeito das coisas, ele é bem ativo nessa parte. Bota a cara Ali, a tapa. em relação a essa opinião dele, né? A gente pode ver que é uma opinião dele, né? Não foi feito Sim, o estudo em si sobre para dizer que o traficante é bonzinho. Então, às vezes a gente pode ver que os autores eles têm uma ideia que eles expõem no livro, né? Tipo, essa aí da violência da PM. Qualquer pessoa que conheça algum PM sabe que o PM ele tem uma mentalidade que é vida ou morte. Ele precisa primeiro sobreviver e escolher. É a minha mãe ou a mãe do cara que vai Sim. chorar? sim, Entende? Porque a exatamente. todo momento ele tá em serviço, na verdade. Sim. Tipo, ele tá indo no mercado, ele não tá nem fardado, ele tá indo comprar um pão, ele é um policial, isso não tira o fato. Não é a farda que torna ele policial, ele é policial a todo momento. Até mesmo porque, de alguma forma, as pessoas sabem que uma pessoa é policial. Meu pai, Por ele exemplo, critica o meu pai, essa parte, velho. Mas continua o aí, meu pai, continua. o meu pai, ele é policial. Cara, ele conta uma história que ele conta rindo, que ele achou engraçado, que por causa que ele tava literalmente comprando pão, ele tava na fila do pão, e do nada um cara começou a falar com ele. E ele falando lá que o bairro, aqui no bairro, aqui onde eu moro, no Nova Campo Grande, tem muitos policiais e que ele achava bom isso, que acaba trazendo mais segurança ao bairro. E começando a falar bem dos policiais. E meu pai já meio desconfiado, pensando que ele já sabia que ele era policial. Mas aí só continuou conversando, né? Meio quieto. E o cara falou, cara, se você pegar, vai reto ali, sobe a avenida aqui, vira à direita e à esquerda, vai ter uma esquina ali. Ah, naquela esquina mora um policial. E ele citou exatamente o trajeto para chegar na minha casa, onde meu pai mora, que é um policial. No, Então, o homem conversando com meu pai falou exatamente onde meu pai morava. E ele falando que ali naquela esquina morava um policial. E no caso era o meu pai. Então, as pessoas sabem onde moram os policiais. Então, a todo momento você é um policial. Então, sim, essa mentalidade é real. O policial é um policial, independente se está fardado ou não. Sempre sai armado, tem que sair armado. Emboscada acontece de monte. Por exemplo, meu pai já contou a história de um policial que ele, sem querer, entrou numa favela. Eu acho que o Google Maps mandou ele pra favela errada lá. Mano, o cara foi recebido por uma blitz de vagabundo. Traficante. uhum, Cara, os bonzinhos, né? ele deu fuga, mano. Ele conseguiu entrar numa casa e ele fez a casa ser o forte dele. E todo mundo tentando entrar na casa e ele dando tiro, os bandidos tacando granada dentro da casa. Ele deitou um monte nesse tiroteio aí, não deixou ninguém entrar. Cara, eu E com fiquei isso ele tava sabendo pedindo dessa um história. reforço. Essa história
foi, cara, dá pra fazer filme. Espero muito que saia um Cara, filme tem dessa uma história dele, parte que foi dessa história. sensacional. Eu tô ligado, eu vi o relato do próprio policial num documentário do YouTube. Diz que ele tava quase sem munição. Aí os vagabundos eles foram adentrar na casa pra fazer a limpa, né? Não, Aí tinha, ia diz que tinha torturar o cara, não ia só refém, matar. tinha pessoas lá. E aí os traficantes bateu na casa e os reféns tiveram que abrir, porque eles tinham mais medo do traficante do que do policial. Tipo, na verdade não é nem pra ter medo do policial, só que eles tinham medo dos traficantes e, e não acreditaram que o policial poderia proteger eles. Eles abriram a casa, praticamente sentenciando o policial à morte e fugiram. Aí o policial, nesse instante, estava ele e Deus, né? Porque os moradores não deram proteção. E eu acho até que, me colocando no lugar desses moradores, eu faria o mesmo, né? Eu ia Sim. proteger a minha família. E assim Porque que era como os moradores tinham que normalmente, proteger né? a sua família, o policial ele tinha que proteger a vida dele para ele poder voltar para a família dele. Então, Exatamente. no mesmo instante que a família abriu a porta, os traficantes invadiram com armas pesadas, com fuzil, com tudo. O policial, com o restante das munições do cartucho, ele atirou nos, nos bandidos Ele ali. conseguiu pegar uma arma de um cara que Sim. caiu. Um Cara, isso vagabundo. foi surreal. Essa história é O muito cara foi massa, mano. o Rambo, o MacGyver. Ele foi muito Rambo, cara. Eu acho MacGyver muito é massa essa antigo, hein? história. Não, e Ele eu conseguiu não pegar a acredito arma dos que era traficantes e verdade. saiu atirando todo mundo. Então, Mas tá. Olha só, E mano. esse policial? Esse policial, ele entrou, ele nem meteu bala em ninguém. Esse policial tava entrando no morro tranquilo. Então, Sim! E como que o povo sabia que ele era policial? Porque, mano, sabe. Simplesmente sabe. Essa é a e resposta. aí, os traficantes fizeram o quê? Fizeram chuvinha de bala pro cara. E tem motivo? Não tem, cara. Ele entrou num território que ele não sabia onde era. Os caras sabendo que era policial quiseram matar ele. Daí Isso. virou um banho de sangue, uma violência tamanha, então provando que traficante não é brincadeira, traficante não é amiguinho da sociedade, não protege a Não é filho de favela, mamãe. tanto que a família que estava lá dentro foi colocada sob tensão, os caras iam meter bala na casa se a família não abrisse a porta. Então, Iria matar a família se a polícia, se essa família defendesse o policial. uhum, Por isso que eu acho muito errado quem defende, coloca como se bandido fosse uma injustiça, e fosse um injustiçado. E eu também acho muito errado. No caso, você disse que o autor do livro disse que a polícia é muito violenta. Bom, de acordo, mas se ele generalizou isso, acho muito errado. Assim as pessoas, lógico, sempre vai ter essa diferença, não é só nos policiais. Tem um médico bom, tem um médico ruim. Tem um médico que vai te tratar uma gentileza, tem um médico que vai te meter uma injeção super não profissional. Sempre tem as pessoas boas e ruins, independente do seu cargo. então, E no, isso está e a polícia, esse serviço comunitário não foge disso. Então não é assim a polícia em si, é sim o policial. Tipo, aquele policial é assim, entende? Então eu acho errado falar que a polícia é violenta. Ainda mais em Rio de Janeiro. Cara, lá é guerra. É guerra, lá é constante guerra entre tráfico e polícia. Sim, Por de certa exemplo, forma. dá e pra polícia ver, contra polícia também, não só tráfico e É, polícia. cara, lá é literalmente guerra, não, de não certa é forma, o pra policial sempre brigar, tá muito alerta, né? Sim. sim. O Cara, tem Ainda mais. policial que vai pro serviço, ele não vai fardado, ele vai fardado, ele vai com a roupa normal e se veste lá, por causa que ele, nesse caminho, ninguém pode ver ele fardado. Não pode ver ele saindo da casa dele fardado. Cara, é outro nível o negócio. Mano, tipo, o Jacarezinho, mal começou a operação, o policial já foi morto. E foi aí que os policiais ficaram muito bravos e começou, né, a chacina. Só para dar um Porque é contexto, guerra. E agora, todo mundo fala de agora direitos esse humanos. ano, 2020, 2021, houve uma operação na favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, uma das favelas mais perigosas que tem no Brasil. E como a polícia do Rio de Janeiro, é, ela é em grande parte corrupta, a operação estava vazada há muito tempo. Então os meliantes, os traficantes sabiam onde se posicionar.
eles fizeram uma barreira na frente da blindagem da polícia e posicionaram com um sniper, né, um atirador de elite, um atirador à distância, um fuzil de alto calibre e deram o tiro e acertou a cabeça de um policial. E logo no começo da operação, os policiais não tinham dado um tiro sequer, eles tinham apenas chegado no local e estavam retirando a barreira, a barricada que fizeram para impedir a passagem do caveirão, né, que é o blindado da polícia. E infelizmente o policial veio a óbito na hora, tiro na cabeça, não tem salvação e fica É, mais uma vez provando que traficante não é brincadeira, né? Os caras estão lá para fazer o deles e se quiser tirar eles do lugar, vai levar bala, vai ter que vai ter que ser guerra. Então não existe e deve ser flores. uma situação bem difícil, por causa que no meio policial há muita amizade. Um policial conhece o outro e acaba se tornando meio que uma família inteira. Agora Uhum. imagina você ver um parceiro seu levando um tiro na cabeça, um parceiro que você já conviveu ali há alguns anos, você conhece ele, a família dele. Creio que não é nada fácil e que por conta disso subiu a raiva na cabeça de todos ali no momento e eles foram, né? Subiram com a intenção de matar mesmo. Então eu acho errado essa visão que o autor teve neste livro. Então, e eu também acredito que seja errado, mas também tem a parte que a violência tem que ser realmente escalonada. E eu assisto vários documentários policiais. Já assisti, na verdade, não assisto, né? Já assisti vários documentários policiais. Eles explicam como é feito o escalonamento de força. Eles têm um curso, né, na academia dos cadetes, lá, alguma coisa assim. E eles fazem e lá eles aprendem a escalonar a força que eles vão utilizar. Conforme a resistência da pessoa, do cidadão a ser abordado, eles vão agir de uma certa forma. Conforme a resistência for maior, maior vai ser a força utilizada durante a abordagem. Por isso que a orientação é tratar os policiais com respeito e pedir fazer tudo que eles pedem. Quem não deve, não teme. O errado é quem está contra o serviço do povo. A polícia, ela é nada mais nada menos que o serviço do povo. Ela não é um É, o vilão. dever deles é nos proteger e nos servir, né? Esse é o Então, papel deles. a gente Não tem tacar que o terror em todo mundo. a gente tem que respeitar as pessoas que arriscam as vidas para proteger a gente. Só que aí que tá. Mesmo o cara sendo violento, a gente tem que ter a calma, a gente tem que ter a noção e o respeito, mesmo o cara sendo um filho da puta, pra gente Hum. não entrar naquela situação de apanhar, de ter Ó, problema. mas Então, é assim. Ó, é assim. Na verdade, na hora do vamos ver mesmo, todo mundo corre pra polícia. Até bandido. E isso meu pai já falou porque ele mesmo já presenciou isso. Se tá tendo duas tretas lá, um bandido fala que vai matar o outro, pega a arma, vai lá, realmente vai lá matar o outro, o cara vai lá e corre pra polícia. Então, na hora do todo mundo fica falando mal, mas até o bandido vai pra polícia quando precisa. uhum. Então, mano, pelo amor de Deus. Mas voltando ao foco, aqui o que eu quero dizer é, mesmo um policial sendo um policial mal, né, que a gente tá falando aqui, um policial que fez alguma coisa errada, tipo, tratou mal e não sei o quê, tratou como bandido e nem sabe o que que é, porque tem aquela questão do racismo, o pessoal fala. Esse E tipo isso de. acontece bastante com o meu irmão, na verdade, porque várias. Claro, é, é- de Seu verdade, irmão direto. também não é foda, né, bicho? Olha o jeito que ele Não, anda. mas direto, ele é. Simplesmente por estar andando na rua com um amigo dele, ou em cima da moto, né? É, aí ele é parado pela polícia. Pela Choque, que é a polícia mais é, especializada, um esquadrão mais especializado. Ele é abordado direto. Claro, a gente sempre leva na suspeita de que dois caras numa moto podem estar fazendo alguma coisa estranha, mas mesmo assim não deixa de ser um certo preconceito. É um Mas, preconceito. sim, só que também, né, é porque tem muito a ver com o que acontece, né, tipo, normalmente, às vezes, realmente os caras vão lá assaltar as pessoas, mas também pode não ser, então, tipo, é Na meio... verdade, João, essa parada de preconceito é questionável.
Porque eu já vi o policial falando qual que é o pensamento de um policial antes da abordagem. Esses caras, eles não abordam de graça um cara porque ele olha pra ele e fala, favelado, vou abordar. O cara não tem como saber o que que você é. O policial, ele não vai abordar do nada. Ele vai abordar quando você cumprir, quando você fizer o estereótipo completo. Cara, qual que é. Cara, o que que você mais vê por aí? Qual que é o traje Seria o estereótipo do traficante atualmente? É a Juju, que a gente fala, é a Juliette, o óculos da Juliette, uma mochila nas costas, Tatuagem. muito bonezinho, importante. mochila nas costas, Mochila nas costas, muito importante. pochete, deixa eu ver, Os, roupas às vezes o largas. escapamento da moto que tá barulhento também, já É, revela muito aí. pô, tem todo um traje que os caras usam. Só que tem um problema, cara, que eu acho que é uma crítica que eu devo fazer à sociedade. Uma carambada de gente se veste que nem os Exatamente. traficantes. Pra quê? Pra ganhar status social, pra parecer que é traficante, pra o pessoal olhar pra ele e falar, ó, respeita. A troco de Exatamente, é o quê? exemplo do meu irmão. O meu irmão, ele, assim, de longe, ele é muito não querendo insinuar que ele é traficante, uma coisa assim, mas que, assim, falando pelo estereótipo, ele tem tatuagem na perna, ele anda sempre, ele e um amigo dele na moto, com uma moto barulhenta, com escape furado, mochila nas costas, assim, tudo o que parece muito suspeito. E aí, isso Realmente, não dá nem pra reclamar se ele parado, não. Dessa vez é, não tem como entender, não. então acaba que isso atrapalha muito até às vezes o trabalho da polícia, né? Porque eles constantemente precisam parar pessoas que, por mais que não tenham nenhum tipo de envolvimento, mesmo assim elas aparentam ter. Que é, não deixa de ser um estereótipo. Sim, Isso. então, E esse acaba que na estereótipo é o que favela. eles levam em conta, né? E acaba que na favela isso ocorre tipo, muito mais forte, né? Muito mais frequente ainda. Mas é isso, é bom a gente já ir pro O último livro, livro, né? né? Sim. Então aqui, ó, entrando no último livro, ele é O Diário da Catástrofe Brasileira. Ele é ano um inclusive, porque existe o ano um e o ano 2. Ele fala sobre o presidente que foi eleito no país dele, o Brasil. E ele faz um diário contado como se fosse de dentro de um país que está definhando graças à escolha dos seus cidadãos. Então, ele critica a espécie, o tipo do governo, critica como ele tem o seu andamento, como ele se constrói, e também fala como que a, as notícias, como a mídia, ela masturba um assunto até o assunto ficar saturado e muitas vezes não leva a informação da maneira correta. Então ele também fala sobre fake news. Ele fala que não gosta desse termo. Ele não gosta do termo fake news, ele prefere dizer mentira mesmo. Porque se você parar para perceber, se você parar para analisar o contexto, fake news na verdade nada mais nada menos que uma, uma notícia falsa. Então não tem tanta diferença entre mentira e notícia falsa. Só que realmente a gente tem como levar em conta que uma fake news é uma mentira. A maioria das fake news são mentira. Todas elas são, na verdade. As fake news são mentira. Porque para você poder afirmar alguma coisa, para você poder levar a informação de algum tipo de por algum tipo de veículo e sobre algum tipo de tema, você precisa ter a verdade como o principal foco desse tema ou veiculado. E nas fake news a gente pode perceber que é um tema que realmente parece verdade, os caras transformam algo que é absurdo em algo que parece real e transparecem para as pessoas como se fosse uma verdade absoluta. E entra aí um pouco da ignorância da sociedade. A gente pode. Esse livro também fala muito sobre a cultura
brasileira, a cultura do Brasil em relação às fake news. A nossa cultura é muito de polarizar a nossa crença em um E lado só. Oi? o discurso é muito polarizado. Sim, o discurso é sempre o mesmo, muito polarizado. Então a gente tem a tendência de polarizar a nossa visão a uma coisa e acreditar naquilo até o fim, mesmo que seja apenas uma ilusão. É isso que a gente Sim, pode eu ver nesse acredito livro. que isso tem muito a ver também com o viés político. Porque muitas vezes, quando às vezes uma notícia aparece e tem muitos grupos em redes sociais que fazem esse trabalho de desinformação. E normalmente vai muito com viés político. Às vezes, se uma notícia leva um apoio a algum partido político, muitas vezes as pessoas, sei lá, por impulso, sei lá, começam a compartilhar essa notícia sem ir a fundo, pesquisar a respeito dela para ter uma base melhor, e já começam a compartilhar como se fosse uma verdade absoluta. E aí começa a criar as fake news, a, a desinformação, e a gente nunca vai, às vezes, atrás para saber se realmente é verdade. E às vezes a gente fica restrito à mídia, que também às vezes é muito polarizada. É Sim, sempre bom conferir, né, as fontes, né, sempre bom, Sim, que cara, são sempre bom. confiáveis. Por exemplo, no começo a gente está em pandemia, né, do coronavírus. 2021 ainda não saímos da pandemia, começou em 2020, lá pelo quarto mês, terceiro, quarto mês de 2020. Estamos até hoje no sétimo mês de 2021 e essa pandemia ainda não acabou. E o que mais veiculam por aí é mentiras, falcatruas, mentiras, notícias é, erradas. E desde o começo, logo de início, a gente tinha notícias falando sobre estudos de que certos remédios funcionavam contra o Cloroquina? Covid-19. Pouquíssimos estudos sendo feitos assim com uma fake news efetividade. muito. Muitos sem padrões científicos. O que é um padrão científico? Primeiro, para você definir um padrão, é você analisar uma população, analisar pessoas de locais isolados, que não têm contato entre si, e caso essas pessoas isoladas apresentem é, certas anomalias em comum, por exemplo, um comportamento em comum que é visto como algo que possa chamar atenção, que possa ser útil, ali a gente tem um padrão. Um, a gente releva. Dois, pode ser coincidência. Três, temos um padrão. Essa é a lógica da ciência. E Tem, acontece, tem toda uma questão de testes também, o sim, teste sério, várias coisas que levam à comprovação da eficácia de algum medicamento. e E acontece que esse padrão nem sempre vai ser verdade. Esse padrão estabelecido. Aham, Porque nem sempre a gente tem um padrão e realmente é o que é. Porque, vamos supor, a gente tem lá a cloroquina. Foram dados a 200 pessoas entubadas cloroquina. 150 melhoraram. Mas foi a cloroquina? Porque você deu essa cloroquina para elas, mas será que realmente foi o remédio? Então a gente tem que fazer um estudo mais a fundo para a gente não sair controlado, dando um remédio ineficaz para as pessoas, ainda um remédio que contém um risco de saúde. Cloroquina exatamente. é um remédio utilizado para tratar outra doença, malária, se eu não me engano. E a cloroquina, ela tem um risco de trazer a pessoa a uma doença cardíaca pelo excesso do uso da cloroquina. Então, o que acontece? E também a ciência já comprovou que não existe dose saudável, não existe dose segura de cloroquina. Assim como não existe dose saudável e segura de álcool. Que qualquer momento o teu fígado pode ter um problema, um treco ali e de vez, né? E morrer. De Então, vez. é Então, mas exatamente isso isso, cara. mostra, então, do que você está falando, isso mostra o quão longe pode chegar a desinformação, né, cara? Uma Sim. simples desinformação pode acabar levando a óbito alguém ou alguma doença.
E também teve um trabalho ali que até o líder do país, no momento, apoiava. E ainda apoia. Teve o trabalho da desinformação, só que teve o apoio de um grande expoente ali, né? Para contribuir com isso. E de certa forma, por conta do viés político, as pessoas que seguem o presidente, né, que é nesse caso, acabaram acreditando que levam ele como o detentor da verdade absoluta. Então tem todo o trabalho ali da desinformação e também do viés político, né? Então, e nesse livro ele trata a cultura brasileira como muito unilateral, muito parcial a quem ela é fiel. Ele trata como os brasileiros como fiéis a algo, mas é uma qualidade que pode acabar, é, como eu posso dizer, pode acabar transformando tudo em nada, né? É uma boa qualidade a fidelidade, porém a fidelidade cega e extrema, ela pode. Eu não acho que isso seja um ponto positivo. Não, a Eu também acho Porque que fidelidade é não. positivo. quando. Você ter uma fidelidade com algo é positivo. Só que o Assim, Então, negativo é você ter tanta fidelidade a ponto de ser ignorante, cego. porque exatamente. É exatamente isso que eu ia falar. As pessoas meio que se cegam com isso e acabam que elas ficam muito obcecadas com apenas uma pessoa, porque para elas aquela é a pessoa certa, mesmo não sendo, que é o que no caso está acontecendo. assim, Mas na eu minha acho que a visão, sociedade toda, ela deveria ser apartidária. Ela não deveria ter, tipo, defender um só e aquele lá é Uhum. defesa. Ela tem que analisar qual que é o certo. Tem que ser apartidária. E no caso, a grande e parte não é. essa a minha visão é muito parecida com a sua, Gustavo. Eu acho que mais importante do que a gente ser muito é, fiel a algum viés, sei lá, político, filosófico, é a gente desenvolver um senso crítico para poder analisar melhor as situações de uma forma com um olhar diferente, fora do senso comum. Não é pegar só o presidente As- com o melhor corte de cabelo que fala mais porcaria na internet. que faz mitada. Que faz mitada. Pelo amor de Só Cristo, foi né? eleito por causa disso. É uma vergonha. É a mesma coisa que eleger um comediante. Vocês devem saber quem que é, eu não vou citar nomes. Não citem nomes, por favor. Um Tô ligado, comediante tô ligado. para ser deputado, senador, seja lá o que for. E, Porque o cara é legal. Ele faz piadinha boa, entende? A gente não tá Não é boa, levando ele ao poder convenhamos. para fazer alguma coisa pela Convenhamos. nação. é muito boa. De piada boa não tem nada. Mas beleza. Então. Mas continuando, a gente pode ver aqui twitters recentes dele, 9 de julho de 2021, cara. Foi da época que a gente tá gravando isso aqui. Foi há 3, 4 dias atrás, cara. Olha que legal. Não, e o livro dele é muito recente também, né? 2020. Sim, 2020, 2021. Ele lançou Pode dar recentemente um agora, zoom na imagem? 2021. O zoom na imagem aqui. Aí, bacana. Dá pra ver melhor. Beleza. É, então aqui ele fala, né? Eu retirei e censurei o nome do presidente para não ter problema aqui, tanto para nossa gravação do podcast quanto para o próprio Ricardo Izias. Ele mostra aqui, ó, o presidente naufraga do pior jeito, o que leva muita gente junto. Insisto que é importante passarmos a limpo tudo o que possibilitou um genocida ser eleito. Sem isso, nada vai mudar. Talvez um ou outro nome e só. Aliás, é o interesse de várias elites que ele saia sem mudanças. Então, isso aqui é apresentado no segundo livro dele também. Em relação a. Aqui, um minutinho. Aqui com o Zoom eu não consigo trocar a imagem, então eu vou falar. O livro dele, ele tem o Diário 1 e o Diário 2 sobre o governo desse presidente. E o Diário 2 mostra durante a pandemia o porquê que o presidente se tornou um genocida. Na verdade, sempre foi. Ele fala dessa forma. E aqui ele mostra que a gente está num limbo. Na verdade, o presidente está num limbo. E ele quer que todo mundo vá pro inferno junto com ele. Então ele está carregando o peso de muitas vidas pro buraco. Então
Caraca. Insisto que é Ele importante realmente passarmos. tem ele realmente tem um forte pensamento político. É, até porque ele mostra todos os feitos, como um diário mesmo. Ele mostra todo santo dia, por trimestre, né, separado por trimestre, o que estava acontecendo no mundo, no nosso mundo, do nosso país. Mas você sabe me dizer uma coisa aqui? Se ele era partidário ou se ele só gosta de falar mal do Bolsonaro, do Cara, presidente, eu no já caso? dei uma fuçada no Twitter dele, que eu fiquei bem curiosinho, né? Daquele jeitão. E, cara, eu já vi ele xingando tudo quanto é gente. Já xingou petista Limitado por todos os Bolso. lados. Ah, É, então ele. vários partidos ele já xingou, então eu acho que Ah, esse então cara ele, aqui, ele de, gosta de de. certa forma, ele é parecido com o que a gente falou, né? De desenvolver um É centro partidário. crítico. Ah, partidário, exatamente. E é o correto, e é o correto. A gente tem que ter sim uma Na visão verdade, a gente crítica não pode a dizer que ele é todos os partidário. políticos. A gente não pode dizer que ele é partidário. Ele deve ter algum partido, ele deve seguir É, alguma lógica política, só que a gente pode observar que ele é imparcial pelos tweets Isso. dele. exatamente. E deve se ver, sim, um olhar bem crítico, cada pessoa, por conta que se realmente fizesse um olhar crítico ao presidente atual, antes dele ser eleito, daria para ver traços de como ele já era. Não precisava ter eleito ele para saber como que ele é agora. Então, as pessoas têm que ter, sim, esse olhar crítico, né? Só pra deixar claro, quando eu digo xingando, não é xingando de verdade, tipo, ah, filha da puta, não sei o que, não. Xingando que eu falo é trocando farpas Ah, de maneira polida, né? Saudável. Saudável, exatamente. Tipo vai tomar no cu com todo respeito. Não, sacanagem. Sem o vai tomar no Meu cu. Deus. Me- Mas, brincadeiras à parte. Mas, ao que parece, os tweets que eu vi, não sei se era ironia, eu não pude entender, mas me pareceu que ele tem um pensamento um pouco de esquerda. Não sei se é isso. Ele uhum, critica no livro dele que o nosso Brasil, nossa cultura, as faculdades são repletas de pensadores com um pensamento de direita, é muito unilateral. uhum. É, então, talvez, não sei se é isso, posso estar errado, talvez ele tenha um pensamento mais de esquerda. Ah, sim, Mas e nem até por às vezes. isso, nem por isso, ele foi parcial ao falar sobre os governos dos presidentes anteriores. E às vezes isso aparece até pouco no livro, né? Não tem relação nenhuma. Pode ser só, assim, viagem minha. Mas um personagem do livro dele, assim, saiu andando pelado da rua. Assim, então, tipo, pode ter Libertinagem, alguma coisa. esquerda. Tanto quanto pode não ter, né? Pode ser só uma forma que ele Tem certa usou pra. semelhança, né? É, Qualquer semelhança é mera coincidência, né? sim, e pode ser só uma forma que ele encontrou pra chocar no livro, né? Porque o livro é bem surpreendente. Só que também pode ter alguma coisa ali que tem a ver com algum ideal que ele acredita ser o correto, né? E aí acabou se expressando no livro dessa forma, né? E- Mas e, gente? Então, Bacana. vamos ver o próximo Vamos tweet, que eu separei finalizar. outro tweet aqui. Vamos ver Acho uns que tweets aí dele e finalizar, né? Já deu bastante Eu só tempo. queria que aparecesse aqui pra mim, pra passar pra lá e pra cá, porque não tá aparecendo, né? a Aqui. conversa foi muito boa, né? Aqui, ó. Esse é outro tweet. Aqui ele retweetou isso aqui, na verdade, ele deu RT. Gente ruim, estamos falando de fato diante do mal, né? Uma clara crítica aqui que a vacina foi tardia, demorou muito. E essa aqui é uma mulher que perdeu seu irmão, seu único irmão, e dizendo que o irmão dela tinha um interesse de vacinar e a vacina demorou demais, né? Acontece que apesar da situação ser uma situação bem é, complicada, né? A gente tem que olhar pelo lado que também o... existem pessoas que não queriam vacinar, vacinaram a primeira dose de alguma vacina e depois não vacinaram a segunda, ou seja, não levaram a sério e elas simplesmente
queria que o irmão dela, que também queria vacinar, estivesse vivo para poder levar a sério, né? Então, a gente tem uma população muito dividida, uma crise, e em função disso, a gente tem aí uma alta contaminação graças à grande ignorância que tem por parte das pessoas. E a gente pode ver aí que ele tem o seu pensamento, né? Essa postagem foi feita há 2 dias atrás, do momento que nós estamos gravando. Outra postagem ali embaixo de 11 de julho. Pessoal, presidente não é burro, não é mau político ou um péssimo estrategista. Ele goza com a morte e trabalha a favor da morte conscientemente. Melhor aceitar. Ele disse isso na campanha várias vezes. Depois governou a favor da morte, como havia prometido. Então aqui a gente vê como ele mostra pra gente como é o pensamento dele e a respeito do nosso presidente. É bem incisivo, né? Não é Bem... que ele é um Não, mau assim, estrategista. Nosso presidente, ele tem o jeitão dele. Ele sim, fala que o presidente tem o jeitão dele e que ele não é nenhum mau presidente. Ele só é uma pessoa ruim. Ele goza correto. com a morte, trabalha a favor da morte. Então, os pensamentos dele são deturpados. É isso que a gente pode perceber aqui. E de certa forma não tá errado. Não tá, De exatamente. certa forma não. Não tem O que é como proteger. perceptível, Não tem. Tipo, o pessoal fala, a mídia trabalha contra ele. Mas, cara, basta que ele fale alguma coisa pra gente perceber, qualquer um consegue perceber que errado não tá o que ele tá dizendo aqui. Então a gente pode perceber aqui, eu achei interessante trazer esses tweets de política, porque ele se demonstra totalmente contra o que acontece no nosso país, totalmente contra as decisões do nosso líder e de maneira imparcial. Podemos não perceber qual que é o... A gente não consegue perceber nem no ar qual que é a identidade política do Ricardo Lísias. Percebe um homem que está insatisfeito aqui com a liderança Como e grande parte, né, da como população, grande parte da creio eu. população. E também a gente tem aqui um exemplo do que fazer, né? Tem um exemplo de ter uma crítica, o brasileiro tem que se unir. Então a gente vai finalizando o nosso podcast, deixando aí no ar, deixando a mensagem, reproduzindo essa mensagem de autocrítica, tanto autocrítica como crítica a respeito do que está acontecendo. A gente tem que abrir os nossos olhos, a gente tem que ver o que está realmente acontecendo no nosso país, buscar pela informação, não só por uma fonte, como várias, tanto fontes contrárias a um pensamento, quanto fontes a favor de um certo pensamento, para a gente analisar e ver qual que parece estar mais certa, qual está mais sim. certa. Não adianta Para que ser o seja que possível. eu acho, o que você acha. O que você acha não importa nada, não significa nada comparado ao que está acontecendo no mundo. A gente tem que primeiro aceitar que a gente não é nada comparado a um mundo que Nossa. existe. Essa é a mensagem. A gente tem que entender que que é o que importa o que eu acho. Eu sou só um cidadão desse país. Você também, não importa nada o que você acha, você é um cidadão desse país. O que realmente importa é o que está acontecendo no mundo. Pessoas estão morrendo, uma doença está avançando, e nada está sendo feito, praticamente nada, né? A gente pode até comparar com nada está sendo feito da maneira correta, né? Nada está sendo feito da maneira... Tem coisa sendo feita? Tem, mas não da maneira correta. Qual seria a maneira correta? A gente não tem uma visão do que seria a maneira correta, mas a gente pode perceber, basta você ter um mínimo de consciência e autocrítica para perceber que não está certo o que está acontecendo. Principalmente a atitude, tanto a atitude da sociedade em relação ao que ocorre, quanto a atitude de um líder político, quanto ao que acontece no seu país. A gente consegue ver muito disso nesse livro. Consegue ver o que acontece
através desse livro, na leitura desse livro. Sim. E é isso, pessoal. Agradeço pela No geral, o atenção. que vocês acharam No do geral, autor? tá, então vamos fazer No um geral. geralzinho assim pra finalizar, então. No geral, cara, eu achei ele um autor interessante. Ele, ele escreve o ponto de vista dele sempre, ele deixa claro o ponto de vista dele, eu acho isso interessante. Ele não parece comprado por alguma ideia, não parece que ele é comprado facilmente. E em relação, fora desse meio político que ele atuou nesses livros, nas últimas obras dele, ele. Opa, tá, eu só acrescentei a imagem. Ele trabalhou como um, um autor muito bom na minha visão. Os livros dele sempre tem um ar de quero mais, sabe? Você lê ele, tem uma mensagem a ser passada que é algo que ele viveu, é algo que ele quer transparecer para as pessoas. Seja essa, Ou não, né? seja Porque como ele essa, fez calma aí. uma autoficção, então não tem como saber também se foi algo Não, vivido por ele. você não tem como saber até onde é verdade, mas com certeza alguma coisa foi vivida por ele, Aí não saberemos. ou por Bom, alguém perto assim, dele. o E que eu acho. deixa eu concluir só aqui, velho. Conclui. E também acredito que essa mensagem que ele tem a passar nos livros dele, por mais que a ideia seja contrária à sua, você percebe que ele quer somar. Você percebe que a ideia dele sempre vem para somar. Então, eu acredito que ele seja ótimo por causa disso. Assim, Bacana. o que eu penso é muito parecido com o que você pensa. Eu acho que ele é muito corajoso por mostrar assim o que ele pensa de verdade, assim, sem ser comprado, vendido para ninguém. Ainda mais no nosso país, que é um país muito polarizado, e se mostrar assim tão é, fiel aos seus ideais, acho muito foda, muito corajoso da parte dele. E os livros, eu achei muito interessante. Eu comecei a ler o, o livro que eu falei sobre, e eu achei muito interessante a linguagem que ele usa. Achei um livro bem humorado, achei muito, assim, para entretenimento, muito bom. E também é bom por conta das críticas, que faz você, às vezes, sair da bolha, da bolha que você mesmo criou. Então é muito bom para criar um pensamento crítico para você ter uma visão diferente da sua. E por conta do livro ser muito bom de ler, tem uma linguagem muito acessível, muito divertida de ler, a leitura é muito fluida. Sim. Então, na questão da escrita dele, ele realmente é um escritor muito, assim, na questão de escrever bem, assim, na minha opinião, ele é muito bom mesmo nessa questão. E eu achei muito interessante os jeitos que ele escreve o livro. O, esse diário do que aconteceu no Brasil durante o governo, ele escreve realmente como se fosse um diário dele de dentro da coisa acontecendo ali e falando todos os acontecimentos e mostrando a visão e isso aí foi incrível. Até gostaria de fazer um diário meu, saca? Dá uma inspirada. E você, Gustavinho? É isso. A conclusão foi essa, na verdade. Gostei também do autor. Bom, porém, na minha visão, creio que ele há os seus livros bons e alguns nem tanto, né? Como, por exemplo, um que eu não curti muito foi o Céu dos Suicidas. Achei muito a história, o narrador da história eu achei muito vitimista. Não gostei da ideia. Não se passou muito bem uma mensagem ao fim do livro, então não gostei. Então creio que ele é um bom autor, porém há seus altos e baixos, né? Como qualquer outra pessoa. Mas é isso mesmo. Eu acho legal essa Achei. ideia do céu dos suicidas, mas tinha que ser feito. Tinha que ser, acho que isso sim ele viveu de verdade. Foi um livro que ele viveu de verdade. Eu acho que ele escreveu esse livro num momento frágil da vida dele. Então, Sim, talvez e isso seja gravante. talvez. Não, é isso mesmo, não tem nada a completar, não. Só que, só pelo fato
de às vezes ele ter escrito realmente num momento ruim, que pode ser até uma forma de desabafo, porque às vezes você não tem ninguém para falar seus problemas, e aí a única forma que ele teve para fazer isso foi escrever no livro, né? Só que ele não Canalizou deixa claro o lado ruim dele em alguma coisa boa. exatamente. Só que talvez não foi tão bom assim pelo que o Gustavinho falou, né? Então, é por causa que nesse livro ele enrola muito, ele só se fica se vitimizando a todo momento, se culpando, pensando o que ele poderia ter feito para que isso não ocorresse, para que o amigo dele não morresse. Com isso, ele decide fazer uma viagem para meio que uma viagem para recuperar a sua sanidade mental. Pois ele meio que precisava tirar um tempo para ele pensar sobre as coisas, mas com isso ele acabou meio que se autoflagelando, por conta que essa viagem ele ficou só pensando em sua culpa, culpa, culpa. Ah, Então eu não vi muito bem uma conclusão boa para esse livro, sabe? Uhum. sim. Então acho que é isso, né, gente? É isso. Muito bom, Então, foi muito bom. agradecemos a vocês, ouvintes e espectadores, pela atenção. Caso a gente tenha ofendido alguém, não seja por isso, a gente se desculpa. E Não é nada acredito pessoal. que pelo menos tenha sido uma boa conversa, tenha sido algo que mostre as mensagens desse autor, que tenha feito você se interessar a ler as obras desse autor. Eu achei muito interessante as obras dele. Eu, particularmente, tenho vontade de ler os dois diários que falam sobre o terror no Brasil, né? Do governo. Também quero ler O Divórcio, que é a obra, se não me engano, é a obra mais famosa dele. Uhum. E para ter essa experiência, né, de ver a visão de uma pessoa sobre o divórcio, a visão de uma pessoa sobre a política. Tem alguma coisa aí que vocês querem dizer para nossos ouvintes e Por Nada. telespectadores? mim, por Por mim tá mim, finalizado. eu gostaria de agradecer também, né, a atenção aí. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Espero que tenha sido um bom entretenimento, né? E como o Angelo falou, se a gente falou alguma coisa aqui, não foi nada pessoal, nada, foi tudo. É a conversa foi fluindo aqui e a gente foi falando. E também a mesma coisa, eu achei muito interessante e eu quero ler talvez aí o livro que eu li sobre, né? E falei. E é isso,